Reconhece este que é um dos maiores palácios reais de França? Chama-se Fontainebleau. E se lhe disséssemos que aí se reuniram secretamente em 1807 os soberanos de França e de Espanha para redigirem um tratado no qual se combinou a conquista do Reino de Portugal e a sua divisão em 3 partes? Alguma vez lhe passou pela cabeça que o norte de Portugal se pudesse vir a chamar Reino da Lusitânia Setentrional? E que esse reino pudesse vir a ter como primeiro soberano uma princesa espanhola, de seu nome Maria Luísa Josefina Antonieta da Vicenta de Bourbon, que assim se chamaria muito provavelmente Dona Maria Luísa I? Pois fique sabendo que essa imaginária rainha e esse imaginário reino estiveram muito perto de serem bem reais. E tê-lo-iam sido, se não fosse a resistência portuguesa aos planos de Napoleão Bonaparte, o célebre marechal francês que se fez imperador e sonhou submeter a Europa e o mundo aos seus desígnios. Para conhecermos alguns dos acontecimentos-chave que determinaram o falhanço dos planos que Napoleão tinha para o Reino de Portugal, vamos nos manter em Marco de Canaveses, mas recuemos 2 séculos e meio até 1767, 2 anos antes de o próprio Napoleão nascer. Estamos em Santa Maria do Freixo, no pequeno lugar de Covas, onde Maria Moreira, mulher solteira, acabou de dar à luz um rapaz a que se chamou António. O seu progenitor, com um prestígio a defender e em vias de casar com alguém de mais alta condição social, não ousou de imediato reconhecer o filho, condenando-o a ser órfão de pai e, como a maioria dos da sua condição, a ter uma existência humilde naquela pequena aldeia rural. Mas reconsiderou, decidiu assumir e identificou-se. Chamava-se António de Serpa Pinto da Costa, cavaleiro da Ordem de Cristo e capitão-mor de Ferreiros de Tendais, nada menos que bisavô de Serpa Pinto, o célebre explorador do continente africano. Militar de carreira e fidalgo prestigiado, ao assumir a paternidade, transmitiu ao filho os apelidos e integrou-o no círculo de relações sociais e profissionais que lhe abriram as portas a uma carreira. Já António de Serpa Pinto seguia as pisadas do pai no exército português e era nomeado Monteiro-Mor de Canaveses por mercê de Dona Maria I, Rainha de Portugal. Continuando a viver no Freixo, aí construiu casa e constituiu família. Começou por viver numa humilde habitação rural, que ainda hoje a tradição oral recorda como a casa do capitão. Mas os negócios, a carreira militar e o bom casamento com uma das herdeiras da ilustre Casa da Ordem, em São Nicolau, junto à ponte de Canaveses, rapidamente lhe permitiram sonhar com uma habitação mais condicente com o seu estatuto. No Freixo, teve 4 filhos, constituiu fortuna, progrediu na carreira militar até ser nomeado capitão-mor, comprou terrenos, ampliou a casa e deu origem ao solar cuja construção foi continuada pelos seus descendentes até se transformar no edifício que hoje ali podemos contemplar. Já em ambiente de plena preparação do país para a segunda invasão francesa, a 24 de janeiro de 1809, 2 homens inscreveram o seu nome num documento que se conserva ainda hoje neste solar, na posse dos descendentes do capitão-mor. Nesse documento, o tenente-general Bernardino Freire de Andrade e Castro, do Conselho de Sua Alteza Real, nomeia definitivamente António de Serpa Pinto no posto de capitão-mor de Canaveses, Tuías e Soalhães, antecipando a ameaça que já pairava sobre a defesa do norte de Portugal, dada a presença do 2º Corpo do Exército Francês na Galiza. Desconheciam eles que 3 dias antes, a 21 de janeiro, Napoleão expedira para o Marechal Soult, comandante daquela força de elite, os seus planos para a invasão. Naqueles planos, Napoleão pretendia que o Marechal, ao longo do eixo litoral Braga-Porto-Lisboa, não demorasse mais de 2 semanas para tomar a cidade invicta e menos de outro tanto para se instalar na capital do enfraquecido reino português. Na realidade, Soult levaria 2 meses para chegar ao Porto e a Lisboa jamais chegaria. Estes planos, traçados por um exímio estratega militar, talvez fossem os mais apropriados para orientar a ação de um exército habituado a enfrentar poderosas e bem organizadas forças inimigas. Mas estavam longe de ser adequadas ao relevo acidentado do norte de Portugal e à desgastante ação de guerrilha
com que as forças portuguesas, maioritariamente constituídas por camponeses mal preparados e mal armados, haveriam de fazer frente ao progresso de um exército convencional que trazia consigo pesadíssimo armamento e toda a espécie de equipamento cujo transporte na péssima rede de estradas que tínhamos deveria ser um imenso pesadelo. Obrigado pelas forças portuguesas a mudar de rumo, o Marechal Soult entrou em Portugal pelo Vale do Tâmega e não junto à Foz do Minho, como tinha planeado. Forçou a rendição de Chaves a 12 de março, tomou Braga a 20 e rompeu as defesas do Porto a 29, dia em que ocorreu o fatídico desastre da Ponte das Barcas. Os consecutivos sucessos das operações do 2º Corpo do Exército Francês não significaram, porém, facilidades nem via aberta para prosseguir o plano inicial de Napoleão rumo a Lisboa. Parafraseando um general francês, as vitórias das tropas de Soult podem comparar-se à derrota de um navio em alto mar. Ao mesmo tempo que vai fendendo as ondas, estas vão-se fechando atrás dele. Era, na verdade, o que estava a acontecer ao invasor. Embora senhor das mais importantes cidades do litoral norte de Portugal, as suas linhas de comunicação com as restantes forças dos outros generais franceses foram sendo cortadas. A possibilidade de receber reforços era cada vez mais reduzida e até a eventual necessidade de uma retirada em segurança. Neste mesmo mês de março, o Exército Nacional passou a beneficiar do comando do Marechal britânico Beresford, a quem competiu coordenar os esforços conjuntos de britânicos e portugueses. E os progressos das forças às ordens do General Silveira, cortando a comunicação de Soult com o interior, eram evidentes. Soult, instalado no Porto, era cada vez mais obrigado a dispersar as suas tropas por várias frentes e sentia-se cada vez mais isolado. As suas linhas de comunicação com o interior esbarravam nas forças portuguesas que defendiam as escassas passagens que o Vale do Tâmega oferecia. O general Silveira já havia, entretanto, recuperado Chaves, ameaçava chegar a Penafiel e, inclusive, poderia ousar cortar-lhe a linha de apoio do litoral entre o Porto e Valença do Minho. Não restou, pois, a Soult outra alternativa que não fosse tentar romper uma das passagens do Tâmega. É neste contexto que se desenrola a ação do capitão Mor de Canaveses e seus apoiantes ao defender nos dias 31 de março e 1 de abril a Ponte de Canaveses. No dia 31 de março, coube à Brigada dos Dragões do general Caulaincourt pôr-se em marcha na direção de Penafiel, para logo nesse dia à tarde ser enviada uma força de reconhecimento para Canaveses, onde já atuava António de Serpa Pinto, comandando os trabalhos de reforço das defesas na travessia do Tâmega. O capitão Mor deixou-nos os seus relatos destes acontecimentos nas cartas que enviou ao ministro da Guerra de então, constando-nos que o inimigo tinha invadido e até penetrado na cidade do Porto, nos foi preciso adiantar mais e mais a defesa da ponte, fazendo fossos e redutos. No dia 31 de março, fez-se certa a entrada dos franceses em Penafiel e que se dirigiam a Canaveses. Corremos todos aos redutos a disputar o passo à guarda avançada de 53 homens, a cavalo, com aquele entusiasmo próprio de um verdadeiro português que defende a religião, a pátria, o príncipe e a si. E vendo que a mesma guarda se punha em retirada, logo saíram 11 dos das trincheiras a cortar-lhes a retaguarda e lhes fizeram fogo, de que resultou ficarem 3 mortos. Recolhendo-se o inimigo com precipitação, tratamos logo de defender mais e mais o passo. Reflexionando que no dia seguinte seríamos atacados, nos pusemos prontos, e com efeito, no dia 1º de abril de manhã, pelas 11h30, aparece o inimigo em número de 1500 homens, cavalaria a 2 e infantaria a 3 de fundo, que descendo à ponte principiaram o ataque que durou 4h30, a que correspondemos com ordem e energia que lhes pareceu tropa de linha. 2 vezes intentaram passar a ponte, mas fazendo-lhe um fogo vivíssimo, se retiraram com perda de 107 homens, entre mortos e feridos, deixando caixas e canhões e a rua da parte de lá cheia de sangue, conduzindo em carros os mortos e os feridos. Da nossa parte, só 5 feridos levemente. Vossa Excelência saberá que estes 2 choques não só animaram estes povos e lhes deram entusiasmo de repelir esses bandoleiros, mas até livrou o Douro
do saque e do roubo, e fez também com que as avançadas nos dias seguintes sejam acometidas, como têm sido, matando-lhes alguns. A 9 de abril de 1809, a ponte ainda seria alvo de uma terceira abordagem militar, já sob o comando do general Loison, o célebre Maneta. Mas o facto de António de Serpa Pinto, cumprindo ordens superiores, ter mandado inutilizar parcialmente a ponte, tornou desnecessário qualquer combate pelo controle de uma travessia que já não era possível. A passagem das tropas francesas pelo Tâmega acabaria por se fazer pela Ponte de Amarante a 2 de maio. Mas para o conseguir, Soult teve que empenhar grande parte do seu exército, hipotecando toda e qualquer possibilidade de progredir rumo à capital do reino português.